Terça-feira da quinta semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e agora começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ontem, sexta-feira e ontem, tivemos o prazer de imergir neste evangelho da hipocrisia, da condenação como cilada para Jesus e da maestria, porque é interessante, a verdade é sempre mestra, isto é, a verdade é capaz de imobilizar a mentira. Duas mentiras se embolam e ficam no mesmo nível. É uma tecnologia usada muito na guerrilha ideológica. Espalhar mentiras para que elas se autossustentem. E mentiras só podem ser desmentidas com a verdade. Uma mentira não desmente a outra. Ao contrário, estabelece uma rede de diálogos. Os mentirosos estabelecem redes de diálogo. Mas não, Jesus, que é a verdade, mestre da verdade, ele desfaz a cilada de modo magnífico e libera aquela mulher para que ela perceba, como perceberá, que o caminho que tomara era um caminho de morte. Ela atraiu para si as pedras da lei e também, naquele caso, da hipocrisia. Ele não a libera do grande esforço, porque depois que pecamos, pecar parece fácil. O demônio nos convence, tem uma série de argumentos, mas praticamente, quando entramos no pecado e a nossa vida é destruída, o perdão traz espaço para a reconstrução, mas a reconstrução é um trabalho do convertido, do penitente. Aliás, conversão diante de quem se arrependeu do pecado, renunciou ao pecado, é um trabalho árduo. Não por acaso somos reincidentes. Pense nisso nesta Quaresma, como na sua vida você e eu temos sido reincidentes no nosso pecado. Em cada confissão dizemos, não sei em que grau de seriedade, prometo, auxiliado com a vossa graça, sustentado pelos auxílios da vossa graça, arrepender-me nunca mais vos tornar a ofender. Soa falso, porque somos reincidentes de pequenos e, às vezes, infelizmente, de grandes pecados. Parece que, muitas vezes, o pecado parece um ioiô. Ele vai, mas volta. Por isso, aquela mulher começa uma vida de empreendimento, viver na graça. E Jesus lhe dá a indicação: não peques mais. Abandone da sua vida o adultério e todas aquelas outras condições que propiciaram tão grave crime. E não é safar-se, porque no mundo moderno a questão é muito simples, desde que ninguém saiba. Muitos de nós temos esse pacto maldito dizendo: não, desde que ninguém venha saber, desde que todos achem que eu sou bom, desde que eu possa manter as aparências, eu padre, eu leigo, eu coordenador, quem seja, eu bispo, desde que as aparências sejam mantidas, está tudo certo. Não, está tudo errado. Fosse ou não pega em flagrante, aquela mulher estava em gravíssimo e mortal erro.
Vamos agora ouvir o passado deste evangelho e desta liturgia na primeira leitura. O profeta Isaías, capítulo 43, versículos 16 a 21. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros, e todos caíram para não mais se levantarem, extinguiram-se como um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, nem presteis atenção às coisas antigas. Olhai, realizarei uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não a veis? Vou abrir um caminho no deserto, farei brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e avestruzes proclamarão minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede do meu povo escolhido, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Espetacular este capítulo 43, esses 3 Isaías que a crítica exegética reconhece como o desenvolvimento deste extensíssimo livro, porque considerar 3 livros num único livro, pela extensão dos fatos históricos a que se refere. É como, imaginemos uma obra que comenta a chegada de Pedro Álvares Cabral, depois comenta a chegada de Dom João VI e termina com a libertação dos escravos. Ou seja, temos aí 3 séculos de história, o que impede que um único homem a tenha escrito, ao menos do ponto de vista de o autor ser contemporâneo dos fatos a que se refere e que interpreta. Pois bem, no auge, a profecia bíblica, além de característica da experiência religiosa de Israel, ela brota no contexto do afastamento, da surdez plena de Israel diante da lei, do amor e da aliança divina. E, sobretudo, ela emerge com uma palavra grave sobre a crise. Ela emerge da crise e provoca crise. Por isso, algum tempo, praticamente 2 séculos, antes da grande crise da Babilônia, com a crise de Samaria em 722, Israel vai sendo atingido fortemente por potências estrangeiras, dando-lhe a sensação de ter sido abandonado por Deus. E os profetas, então, são hermeneutas, anjos mensageiros da verdadeira interpretação desses fatos tão terríveis. Por fim, o auge do golpe é quando Nabucodonosor destrói a cidade santa e deporta sua elite para a Babilônia. Ali, durante 64 anos, os profetas, não somente um, vão exercendo, já que não há templo, o papel de mestres e, sobretudo, de interpeladores da consciência de Israel. No fim, na medida em que o processo avança e se caminha para o fim do exílio, com a mudança política da Babilônia, com a chegada do Império Persa, de Ciro, que será aquele que vai editar a liberdade de Israel, retorno à Palestina, os profetas comunicam esta verdade. Qual? Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, nem presteis atenção às coisas antigas. Porque a certa altura do desenrolar das coisas, sabe aquele prisioneiro de prisão perpétua? Ele se acostuma de tal modo à prisão como seu lar perpétuo,
que ele se agacha, se acomoda. Aliás, é a melhor maneira ou a mais realista de sofrer menos. É aqui que eu vou morrer, e meus dias serão aqui. Ponto. E não há cadeia melhor ou pior. Cadeia é sempre cadeia. Às vezes você vê um discurso hipócrita de certos setores políticos de tornar a cadeia quase um spa. Inclusive injetando dinheiro nas famílias de criminosos e outras iniciativas que, do ponto de vista da ingenuidade social, chama-se ajuda, mas na verdade são pílulas de ouro. Ora, Isaías, Deus comunica através de Isaías algo novo. Um caminho no deserto, água na terra árida. Mas lembremos-nos que nos primeiros versículos é a Páscoa que é recordada. Israel não deve se esquecer da Páscoa, mas deve se esquecer do exílio. Deve deixar o exílio para trás. Porque, como no passado teológico de Israel, Deus é aquele que abre caminhos onde a vida humana pusera barreiras.